Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo e aqui eu falo sobre o uso profissional de Linux, né, de ferramentas Linux, de comandos Linux, open source, certificação, carreira e etc. E hoje eu vou falar sobre o comando rsync, tá? Um comando simples, mas muito útil, que serve aí para a gente fazer sincronização de arquivos, backup de arquivos, de diretórios, tá? Tanto localmente, né, entre diretórios da máquina local, quanto remotamente, mandar uns arquivos para um servidor de backup, por exemplo. Tá? Então ele tem muitas opções e é realmente muito útil para o dia a dia de quem trabalha com sistemas Linux. Ok? Antes de passar aqui para o meu terminal, se você gosta desse assunto, se interessa por Linux, Open Source, já se inscreve aí no canal, já deixa um curtir no vídeo para não perder os vídeos que eu posto aqui. Ok? Bom, vou mudar aqui para o meu terminal para a gente ver na prática como usar o comando rsync, as suas várias opções de uso. Ok? Bom, eu já estou aqui na linha de comando e a gente já vai começar a usar o comando rsync. Como eu disse, ele tem várias formas de uso e eu vou mostrar primeiro aqui como usar ele para sincronizar arquivos de um diretório para outro diretório na mesma máquina e depois eu mostro como mandar esses arquivos para um servidor remoto, uma máquina remota. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Tá? Estou na minha máquina local, estou no home Ricardo Arquivos e tem alguns arquivos aqui. Tá? .png, umas imagens aqui, JPEG, um arquivo TXT, que são esses arquivos que eu vou querer sincronizar, tá? E aí eu vou usar o comando rsync, eu vou mandar isso para um outro diretório, que é o /media /ricardo /backup, né? Que é esse diretório que eu deixei aberto aqui, para ficar fácil de ver o que está acontecendo. E então a gente vai usar o comando rsync. Normalmente ele já está instalado aí no sistema, na maioria dos sistemas ele já vem instalado, mas se não tiver é só dar um apt-get install e um install rsync aí que ele vai funcionar. Tá? Então ele vai ter as opções, e já começando com algumas opções. Vou colocar aqui as opções mais comuns, assim, né? Então o H, que é de Human Readable, né? Que é ele transformar, por exemplo, bytes e mostrar em kilobytes, em megabytes, ficar de uma forma mais fácil da gente ler. E o V de verbose, que é para ele mostrando o que ele está fazendo. Se eu não coloco opção nenhuma, ele faz tudo silenciosamente, não mostra o que fez. Tá? E essas duas opções básicas. E aí o caminho normal, né? Origem e destino. Origem, eu posso colocar ponto barra asterisco, tá? Eu posso colocar o diretório local, mas eu posso indicar o caminho completo aqui, né? Que é melhor, né, normalmente, né? Porque a gente usa muito isso na crontab, por exemplo, e é interessante colocar o diretório. Tá? Eu posso colocar sem a barra no final. Se eu colocar sem a barra no final, ele vai sincronizar o diretório arquivos. Então ele vai mandar todo esse diretório arquivos lá para o meu destino. Eu vou deixar assim, depois eu mostro sem essa barra. Deixa eu tirar isso aqui. E agora o destino, né? /media /ricardo /backup. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um pendrive ou um disco removível, né? Um disco externo, para você fazer seu backup, por exemplo. Tá? Então é o destino aqui. E aí eu vou dar um Enter aqui. Tá? Já deu um erro aqui. Skipping Directory Arquivos. Por padrão, o rsync não vai copiar arquivos, diretórios. Então, quando eu uso diretórios, eu tenho que colocar o R de recursivo aqui. Tá? Então, coloquei o R de recursivo aqui, ele vai aceitar o arquivos aqui. Dou Enter, e aí ele mostra aqui, né? Send increment file list, arquivos, arquivos tela, todos os arquivos dentro do diretório arquivos. E ele colocou o diretório arquivos inteiro aqui. Pode ver que ele copiou arquivos inteiro aqui. Tá? Vamos fazer diferente? E aí o que ele fez, né? Ele falou aqui, ó, enviei 1 mega, né? O tamanho total é 1 mega. Como foi o primeiro envio, ele enviou tudo. Tá? Tudo que tinha aqui, ele enviou para lá. E aí ele tem quantos ele recebeu, né? Por que recebeu? Porque ele vai no destino olhar o que tem lá. Né? Ele vai nesse local aqui, ver o que tem lá para decidir o que ele manda ou não. Não é igual um comando CP, né? Porque senão seria só usar o comando CP. O rsync não. O rsync ele vai no seu destino, caminho destino, seja local, seja remoto, vê o que tem lá, que arquivos que tem lá, qual a data da alteração, o tamanho desses arquivos, e aí ele decide se ele manda ou não os dados. Tá? Então, essa é a função da rsync. Ele vai no destino,
olha o que tem lá, já está atualizado ou não, é mais novo, é mais velho, e aí ele decide o que ele manda para lá, o que ele atualiza. Ele não fica sempre mandando a mesma coisa. Tá? Deixa eu dar um clear aqui. E eu vou mudar aqui, ó. E vou colocar um barra. Só de eu colocar um barra já vai mudar. Se eu colocar um asterisco aqui, ele dá na mesma, tá? Mas eu poderia, por exemplo, colocar asterisco JPEG. Tá? Mas só de colocar o barra aqui já vai mudar. Ele vai mandar tudo que está lá dentro. Eu vou até apagar isso aqui, ó. Vou apagar esse diretório aqui. Para ficar mais claro. E vou rodar o comando de novo aqui. Tá? Ainda preciso do R, porque eu estou indicando o diretório, tá? Se eu colocar só asterisco aqui, eu não precisaria do R. Tá? Mas como eu estou indicando o diretório, ele vai precisar. Pronto, ó, fez a cópia de novo e agora ele copiou os arquivos. Ó. E agora ele copiou os arquivos. Não mais o diretório. Então essa é uma diferença importante aí das opções. Tá? Algo interessante. Ele copiou com a minha hora local. Ele não manteve as horas, os horários que estão na origem. Ó. Vendo? 14 de fevereiro, 21 de janeiro. Não, ele manteve a hora de agora. O que nem sempre é interessante, né? Quando você está falando de backup, não é muito interessante deixar dessa forma. Então, por isso, é comum a gente usar a opção "-a". Tá? Deixa eu dar uma limpar a tela aqui. A gente colocar a opção "-a". Tá? No caso aqui, quando eu uso a opção "-a", eu não preciso do R. Tá? Porque a opção "-a" inclui várias coisas, né? Inclui recursividade de diretórios. A opção chama Archive, né? Então ele inclui recursividade de diretórios, inclui manter as permissões, manter o dono, manter o grupo, fazer a cópia de links, fazer a cópia de devices e manter data e hora. Tá? Então tem uma série de opções embutidas nele. Okay? Se eu apertar o Enter aqui, aí ele vai manter as opções de data e hora. Pode ver que alterou as datas e horas aqui. Ó. Colocou aqui 21 de janeiro, colocar a hora, tá? Manteve o que tem aqui. Tá? É porque ele mostra a hora aqui, porque hoje é 14 de fevereiro que eu estou gravando isso, tá? Então ele atualizou aqui para manter o que igual está na origem. Então essa é uma coisa interessante. Se eu executar novamente, vou dar um clear, vou executar novamente o comando. Pode ver que ele não mandou nada. Pode ver que ele não mandou nada. Não mandou, ele deu aqui o send 224 bytes, deu recebidos, né, de tantos bytes, e falou, tem 1 mega nesse caminho, mas eu só mandei 224. Por quê? Não tem nada novo aqui. Tá? Não tem nada diferente, eles estão iguais. Se eu rodar de novo, ó, ele verifica, não tem nada para mudar, não mudou nada. Se eu apagar o diretório aqui, ó, apagar um arquivo aqui, vou apagar o tela.jpg. Apaguei. Vou rodar novamente o comando. Ele percebeu aqui, ó, enviando uma lista incremental, né? Então, ele viu que estava faltando o tela JPNG, né? E mandou aqui o arquivo. Atualizou aqui o arquivo. Tá? Então, é sempre dessa forma que ele vai trabalhar. Se eu rodar de novo, não vai atualizar nada. Vamos fazer um teste aqui? Vou alterar o alunos.txt. Vou colocar aqui o José Carlos, por exemplo. E vou rodar novamente o comando. Ele atualizou só o alunos.txt. Tá? E agora aqui, ó, se eu olhar aqui, ó, tem o José Carlos que ele atualizou aqui para mim. Então ele vai trabalhando dessa forma, né? Sincronizando, mantendo sincronizado, sem precisar ficar copiando tudo. Tá? Não é igual usar um comando CP ou um MV. Tá? Tem uma opção interessante aqui, porém... O que isso faz, né? De eu não ficar copiando toda hora? Largura de banda, né? Processamento. Então isso é muito útil quando você tem muito arquivo e arquivos grandes para ficar sincronizando a todo momento. Ok? Vamos ver uma outra opção aqui. Suponhamos que eu crie aqui o teste.txt. Tá? Criei aqui. Sincronizei, ele mandou o teste.txt para cá. Se eu remover o teste.txt e sincronizar novamente, ele não remove daqui, ó.
Ele não remove do destino. Tá? Isso pode ser o que você queira ou não. Em algumas situações, eu quero que remova. Eu quero que fique igual. Em outras situações, não. Né? Por exemplo, estou gerando um backup, eu quero me proteger do caso de eu remover acidentalmente algum arquivo aqui. Então, eu posso não querer que isso seja sincronizado lá no destino. Tá? E aí tem várias formas de você fazer essa política, o que eu removo, o que eu não removo. Mas pode ser que eu queira que os dois diretórios fiquem exatamente iguais. Se eu remover daqui, ele remova no destino. E aí eu tenho que usar a opção --delete. Se eu rodar com a opção --delete, aí sim ele vai deletar também no destino. Tá? Muito cuidado com essa opção, ok? Muito cuidado com a opção delete. Tá? Porque você pode deletar as coisas no destino sem que você queira que elas sejam deletadas. Aí você não vai ter mais nem no destino nem na origem. Então toma cuidado na hora de usar a opção delete. O que mais? Outras opções interessantes. Vou tirar a opção delete daqui. Eu tenho a opção "-z". O Z, ele comprime os arquivos antes de enviar. Então, antes de enviar, se você, por exemplo, tem muitos arquivos e você quer poupar banda, por exemplo, quando você estiver fazendo remotamente. Você quer poupar banda, você usa o Z para ele comprimir os arquivos, transferir comprimido e descomprimir no destino. Ele não fica backupeado, targz no destino, não. Ele comprime, transfere e descomprime. Okay? Então é a opção "-z". Outra opção interessante, vamos ver aqui. Vou dar um limpar aqui. Digamos que eu quero excluir dessa sincronização aqui. Deixa eu apagar tudo de novo aqui. Digamos que eu quero tirar o delete. Exclude os arquivos JPG. JPEG está aqui, né? Eu quero fazer essa sincronização, mas eu não quero sincronizar o JPEG. Tá? E aí eu coloco aqui o exclude, né? Para ele não sincronizar o JPEG. E aí ele manda todos os outros, menos o JPEG. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é usar o include. Então eu posso usar o include dessa forma, por exemplo. Né? Tem várias formas de usar. Eu quero incluir o asterisco.txt, tudo que for txt, e excluir o resto. Tudo que for txt, eu quero incluir e não quero copiar mais nada. Tá? Pronto, ele copiou só o txt. E aqui atenção que tem diferença se colocar a ordem, tá? Se colocar o exclude aqui na frente, ele já não vai fazer nada. Tá? Deixa primeiro o include na frente. Por exemplo, como é que eu uso isso? Eu posso incluir todos os que comecem com alunos e remover todo o resto. Tá? Então eu posso usar de várias formas o include e o exclude aqui para fazer esse controle. Tá? Deixa eu remover aqui as opções. E sincronizar novamente, ele copia tudo que estava faltando. Tá? Outra opção interessante é o "-u". Tá? O "-u" é interessante o seguinte. Para que serve o "-u"? Normalmente ele olhou aqui e não fez nada, né? Mas quando que ele vai mudar, vai fazer alguma coisa aqui? Por exemplo, se eu entrar aqui no Cursos, e eu vou aqui no Cursos, colocar um curso novo. Por exemplo, curso de DevOps. E vou salvar aqui, no diretório destino. Se eu tirar a opção "-u", vou rodar sem a opção "-u", tá? Ele vai ver que o destino está diferente e vai atualizar o destino. Então, se eu olhar aqui o cursos agora, ele atualizou aqui, ele removeu o que estava, ele atualizou o destino com a origem. Tá? Então, ele desconsiderou que aqui tinha sido atualizado e colocou a versão nova que estava na origem. Mas pode ser que eu não queira que isso aconteça. Tá? Pode ser que eu queira que ele, se eu alterei aqui, ele mantenha aqui. Né? Então, vamos fazer de novo a alteração. Então, eu vou colocar de novo aqui, no destino, né? Curso de DevOps. Salvei. Vou minimizar aqui. E vou rodar agora com a opção U. O que o U vai fazer? Ele vai olhar o arquivo destino
tem uma data mais recente do que o arquivo na origem? Se tiver uma data mais recente no destino, quer dizer que alguém alterou esse arquivo lá. Então, eu não vou mexer. Tá? Então, se o arquivo foi alterado no destino, eu não vou alterar. Então, eu vou manter como está. Tá? Então, essa é a opção U. Pode ver que ele não manda nada aqui. Ó. E se eu abrir agora o destino, ele vai estar do jeito que está. Então, eu não alterei, não atualizou. Tá? Então, essa é a opção "-U". Se no destino tiver sido atualizado, ele não mexe, não põe a mão. Tá? Então, depende aí do seu cenário, da sua política que você está fazendo aí. Se eu tirar a opção 1, ele vai alterar. Pode ver que ele colocou o curso TXT na lista aqui. Ok? E aí eu vou ter várias outras opções. Tá? Então, eu recomendo que você dê uma olhada aí no rsync-help e dê uma lida nas opções, né? Principalmente no man depois. Tá? Então, no "-help" ele já dá um resumo aqui das opções, né? Inclusive as opções que a gente está usando. Tem muita opção aqui. Tá? Opções bem específicas que vão atender qualquer cenário que você tiver aí no seu trabalho, na sua necessidade aí. Tá? Você consegue, inclusive, limitar a banda, quantos kbps eu vou querer a transferência, no caso de transferência remota. Tá? Já vou mostrar aqui. Então tem muita opção. Se você entrar no man do rsync, você vai ter também toda a descrição do comando, as opções, o detalhe de cada opção. Aqui você tem um resumo das opções, e aqui você tem um detalhe de cada opção, né, o funcionamento de cada opção. Então vale dar uma lida aqui e ver o que você precisa usar para atender a sua necessidade aí. Okay? Bom, vamos ver como é que faz a transferência remota, né, que é algo muito útil para o dia a dia, quem quer fazer um backup, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma máquina virtual, que é um CentOS, e eu tenho aqui o Home Ricardo Backup. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo ali, aqui no Home Ricardo Backup. Como que é feita essa transferência? Você pode fazer de duas formas, ou via SSH, tá? O mais comum, né? Usar o SSH, ou usar um daemon, né? Um servidor de rsync rodando aqui no destino. Tá? E aí ele faz a comunicação via TCP. Então, se você não consegue fazer essa transferência por SCP, por SSH, você vai poder fazer usando um daemon rodando lá no destino, que vai aceitar conexões TCP. Tá? Eu vou mostrar aqui da forma mais simples e mais comum, né? Que é usar SSH mesmo. Tá? Então, eu tenho um servidor SSH rodando aqui. Tá? Então, no destino tem que ter um servidor SSH rodando. E essa máquina, no caso a minha máquina local, vai conectar via SSH no servidor de destino e fazer a transferência de arquivos, mas fazendo aquela verificação, né? Tem lá, não tem lá, está atualizado, não está. Tá? Deixa eu só conferir aqui o IP. 92.168.1.220. Na verdade, aqui vai ser o mesmo comando. E eu vou trocar aqui só o destino. Na verdade, eu vou colocar uma opção outra aqui, ó. HV, eu posso colocar o P também, tá? Ele mostra uma barrinha de progresso em cada transferência que ele está fazendo. Para quando você tem arquivos muito grandes, isso é legal de ver. E aqui o que eu vou fazer? Vai ser bem semelhante ao uso de SCP. Quem já usou o comando SCP vai se familiarizar com isso. Usuário, @IP 2.168.1.220, o destino, /home/ricardo/backup, que é o nome do diretório ali. Tá? Então aqui, ó, as opções, a mesma ideia, tá? Home Ricardo, arquivos, né, que é a origem, destino, usuário, o IP, o diretório, /home/ricardo/backup, no caso aqui. Tá? Ele vai pedir a senha. Normalmente, quando você faz isso com frequência, você compartilha a chave... Bati a senha errada aqui. Você usa aquele compartilhamento de chaves, né? Você transfere a chave pública para o servidor remoto, né? Gera chaves, transfere a chave pública, e aí você não precisa digitar a senha. Então, quando você faz isso com frequência, é normal fazer o compartilhamento de chaves. E aí você bate a senha e ele faz a transferência aqui, ó. Da mesma forma. Pode ver a opção P, ele trouxe essa barrinha aqui, ó.
Ele mostra se está 10, 20, 30%, 100% de transferência. Tá? Quando você tem arquivos maiores, é mais interessante de usar. E se eu olhar aqui, ó, vai ter os arquivos aqui. A tela está um pouco pequena aqui, tá? Mas os arquivos foram transferidos aqui. E aí a dinâmica vai ser a mesma. Tá? Se eu tirar até a opção "-p" daqui, se eu rodar o comando, ele vai fazer só atualização de novos arquivos, de arquivos modificados. Por exemplo, novo arquivo. E sincronizar novamente, ele vai mandar só o novo arquivo. Você vai alterar o conteúdo do novo arquivo, você dá um touch no alunos.txt. Ele vai alterar, ele vai mandar o arquivo alunos.txt. Por quê? Porque mudou a data. Tá? Então, como isso é importante para ele, ele manda novamente as informações. Mas, novamente, ele só transfere o que foi alterado. Não transfere todo o conteúdo. Ok? Bom, pessoal, é isso. Essa é a ideia do rsync. Você vê como ele é útil, que variedade de possibilidades que ele traz para você. É muito útil você usar o rsync combinado com o crontab. Então, por exemplo, eu quero fazer a sincronia todo dia às 18 da tarde, às 18 horas, ou quero fazer a cada hora. Ou você pode usar o rsync dentro de um script, tá, de backup aí para fazer a sincronia de dados. Tá? E aí fazer da forma que você precisa, né? Você pode, por exemplo, fazer o rsync, mandar os arquivos para o servidor remoto. E lá no servidor remoto você faz um processo de cópia, né, de compactação, usa o targz lá e compacta os arquivos. Então, dá para criar a própria política de backup sua com o comando rsync. Você tem alguns sistemas aí de ferramentas de backup específico? Muitas dessas ferramentas, no fundo, estão usando o rsync combinado com o tar. Então, no fundo, o rsync é utilizado nessas ferramentas de backup. Então, você pode fazer um scriptzinho simples aí para usar ou localmente na sua máquina, ou até com servidores remotos na sua ambiente de produção aí, tá? Então é bem útil, teste bastante, né? O que eu recomendo é, antes de fazer as coisas definitivas, teste bastante, teste na sua máquina, teste em algum diretório de teste, tá? Para ver como ele funciona. Cuidado com aquela opção menos delete, né? Para você não apagar algo que seja importante. E use, né? É importante, quando a gente trabalha com Linux, é importante quanto mais ferramentas a gente souber e conhecer, melhor. Né? Então, essa é a ideia aqui do vídeo, trazer ferramentas, e até do canal, né? Trazer ferramentas e opções para que você desempenhe suas atividades do dia a dia da melhor maneira possível. Quanto mais a gente souber, mais rápido e mais soluções a gente vai ter para o dia a dia. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Um conteúdo aí, um comando simples, que muita gente, quem tem já experiência, provavelmente já conhece, tá? Mas quem está começando talvez não conheça, nunca tenha usado ainda. Tá? Então, mais uma ferramenta para vocês aí. É isso. Se gostou do vídeo, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!